O sistema de justiça funciona com concurso de diversos atores, servidores, advogados, procuradores, promotores, juízes, desembargadores, ministros, e todos concorrem para a finalidade de pacificação social, que é muito relevante para a sociedade. Hoje nós vamos olhar o trabalho de um desses atores que é chamado para o processo para falar em nome das partes, que é o advogado. E se é trabalho também de advogado, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional da Bahia, que neste episódio investiga, comemorando o Dia do Advogado, a profissão e a expectativa sobre a profissão. Por isso, conta com a honrosa participação de um estudante de Direito, Fabrício, 2 advogadas, doutoras Janaína e Nícia. Olá, gente, muito obrigado pela disponibilidade dos 3. E eu gostaria de começar perguntando às advogadas o que é que as trouxe aqui e primeiro contem o que é aqui. A carreira de vocês qual é? Em que vocês atuam e há quanto tempo, e depois qual foi o motivo que trouxe para a advocacia? Eu sou Janaína Bastos, eu estou fazendo 20 anos de advocacia e eu sempre soube que eu queria ser advogada. Porque diziam que eu era muito briguenta. E profissão de gente que gostava de defender os outros, de que gostava de certas peleias, era o direito. Então, eu sempre me identifiquei com essa coisa de defender os outros. E sempre busquei, desde o início da minha carreira na advocacia, atuar para meus semelhantes, para pessoas que eram vindas de origem muito humilde, que empreendiam e que chegavam a ter um certo sucesso e proteger essas pessoas. Então, eu advogo para pequenas e médias empresas há 19 anos. Não foi nada fácil, muito pelo contrário. Não é nada fácil. Demorou muito tempo, tomando muita porta na cara até começar a dar certo. Ninguém conta para a gente na faculdade que para advogar você precisa muito mais do que o direito. Eu achava que estava tudo lindo. Quando eu estava na posição do Fabrício, nossa, achava que eu sabia tecnicamente, bastava ser bom que você vai ter sucesso. Só que não. Então, aí vem a realidade caindo no colo da gente sobre gestão, sobre marketing, sobre tudo aquilo que faltava. E eu levei bastante tempo para aprender tudo isso. Graças a Deus, depois que eu aprendi, eu fiz como Juscelino, 50 anos em 5. Tudo que eu não tive de sucesso nos últimos 5 anos, graças a Deus, foi muito mais rápido, foi muito mais célere. Com as empresas, a senhora trabalha no direito do trabalho? Isso. E eu trabalho no direito do trabalho economizando dinheiro da justiça. Porque eu trabalho evitando o processo trabalhista. Nós temos um nível, a gente trabalha preventivamente para que as empresas se eduquem, para que as empresas cumpram a lei na base, para que elas não precisem ter problemas trabalhistas. E quando o problema trabalhista efetivamente ocorre, a gente trabalha com saneamento de processos para que só os processos que efetivamente precisem ir ao longo ali da jornada de um processo trabalhista, que ele vá a termo. Então, isso leva a um grande número de acordos no escritório. Então, nós temos esse perfil muito conciliador e bastante diferente, porque isso você pensa para as grandes empresas, e eu trago isso para os pequenos. Eu diria, como poeta, como juiz, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver do lado de cá. A cultura do litígio é muito impregnada na sociedade, né? Tudo a gente resolve indo para o juiz e na área do trabalho desconfiam ainda, né, do que se faz fora. Portanto, é muito louvável. A senhora? Eu sou Nícia Diógenes. Queria agradecer o convite honroso para falar hoje sobre essa profissão que para mim é tão cara e é uma escolha antiga. Eu tenho 21 anos de formada e, na verdade, o meu caminho foi um pouco diferente de Janaína, porque pequena eu sempre ficava na dúvida entre seguir a carreira jurídica ou medicina, e minha mãe achava engraçado porque, às vezes, eu pegava a pasta de trabalho do meu pai, botava um bocado de papel e dizia que eu era juíza. E ela achava engraçado porque não era comum uma criança brincando cheia de papel, né? E aí, quando chegou o momento de decidir, a gente estava conversando há pouco sobre como nós somos chamados muito cedo a decidir, né? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não queria
Não sabia o que eu queria ser quando crescesse. Uhum. Aí eu fiz o primeiro vestibular para medicina, odonto, queria veterinária, mas meu pai não deixou fazer. Fiz direito. Qual foi outra? Eu queria fazer engenharia também, mas não tinha mais, naquela época não tinha faculdade para isso, ou seja, eu estava sem saber, né? Perdi todos, óbvio, não sabia o que eu queria, né? E aí depois que eu perdi, eu disse, não, peraí, bora aqui, o que eu quero ser quando crescer? Aí pensei, eu disse, não, eu quero ser advogada e professora. Que legal. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu já sabia dentro da faculdade que eu queria ser advogada. Então, assim, toda a minha estratégia dentro da faculdade já foi voltada para a advocacia, porque eu sempre procurei estágios em escritório de advocacia. E do estágio, o mais importante para mim não era a remuneração, era se eu estava aprendendo ou não, para chegar onde eu queria estar, né? E a Janaína falou muito certo sobre como nós, dentro da faculdade de Direito, não somos orientados para empreender, porque na advocacia, para sobreviver da advocacia, de certo modo, nós precisamos ser também empreendedores, né? A gente precisa também trabalhar com estratégia de marketing, de captação, de manutenção. Gestão, né? Gestão. E isso dentro da universidade a gente não vê. Então, é um caminho, assim, até a gente sair da faculdade, compreender que a gente tem também que ter essas outras aptidões, é um caminho longo, né? Mas não me arrependo nunca da minha escolha, estou muito certa da escolha que eu fiz. Eu acho que a advocacia hoje é uma profissão honrada, né? É uma profissão por meio da qual a gente pode cumprir a nossa função social. Acho que cada um de nós aqui tem um papel na sociedade. Todos nós temos que dar algo de volta para essa sociedade. E esse meu dar algo de volta é buscar a justiça para aqueles que precisam, né? A minha área de atuação hoje é cível e consumidor. Acho muito bacana o que Janaína falou também. A faculdade nos ensina e nos prepara para o litígio. Mas a gente precisa entender que o litígio, ele é um caminho, né? Mas é um caminho caro para o Estado, caro para quem litiga, né? E desgastante também, né? Quem está ali na posição de litigante é alguém que está com uma inquietação profunda, né? E a mediação, hoje, a gente precisa entender como um caminho para a composição e para soluções jurídicas. Esse, para mim, hoje é o melhor caminho. Então, hoje também lá no escritório, como no de Janaína, a gente, antes de propor a ação, a gente sempre procura o caminho da mediação. Ou seja, a judicialização é o caminho final, é a reta final, né? Boa providência, né? No Tribunal do Trabalho, a gente tem dado essa ênfase com centros de conciliação, né? O Sejus que tem feito isso. Mas chegou às duas carreiras? Queria ser advogada e professora, é advogada e professora? Eu comecei a ensinar muito cedo. Olha, eu digo, minha mãe era professora, e logo que eu me formei, 6 meses depois eu fui ensinar, mas não foi por causa de minha mãe. Minha mãe foi conversar com o diretor da universidade, porque ela não queria que eu ensinasse, ela achava que eu era muito jovem para começar. Naquela época não se exigia mestrado nem especialização, bastava o bacharelado, né? Eu comecei a ensinar em 2003. Ela falava, não, ela é muito jovem, ela não está preparada. E aí, quem me indicou, na verdade, foi o meu chefe, que eu trabalhava na época no escritório dele, ele era professor. E o legal foi a defesa do meu chefe e do diretor, Thomas Barcelar, na época, que Eurípides, meu chefe, na época, ele disse, Ada, sua filha está pronta. Eu conheço ela está pronta. E Thomas disse, como é? Quem sai aos seus não degenera. E assim eu comecei na docência. Não foi fácil. Não foi um caminho fácil para uma menina nova, né? Mas eu sabia o que eu queria e não, para mim, desistir nunca foi uma opção. Que bom. O magistério é fantástico, né? Muito enriquecedor. Que bom. Você veio para o direito para quê, Fabrício? Ou por quê? Uma pergunta, assim, né? Para quem está estudando ainda é, no mínimo, desafiadora, mas eu me identifiquei muito quando a doutora falou que era brigona, né? Então, no colégio, eu sempre fui essa pessoa que
que defendia, que tomava as dores, né, como se diz, e que gostava muito, e ainda gosta, inclusive, de conversar e de debater assuntos e fazer todos esses apontamentos que... Era questionador. Questionador, tudo isso que o pessoal do direito é famoso por ser. E meus professores começaram a indicar isso, começaram a apontar essa característica. Olha, você é assim, você é assim. Talvez você seja um bom advogado, talvez seja uma área. E acho que esse foi meu primeiro despertar para o direito, né? A primeira coisa foi outras pessoas apontando que talvez fosse uma área que eu me identificasse. E, de fato, né, eu fui fazer depois, né, já no segundo ano do ensino médio, eu fiz uma retrospectiva da minha vida e me lembrei de um episódio que é muito marcante. Por conta que eu sou de escola pública, né? Eu vim de escola pública, então uma escola pública no interior da Bahia. Acho que vocês devem imaginar, assim, uma situação um pouco complicada. Nós não tínhamos professores de algumas disciplinas específicas. Qual a cidade, Fabrício? Cafarnaum. Sou da cidade de Cafarnaum, na Bahia, aqui no interior. E lá no meu colégio, né? Colégio Estadual Imaculada Conceição, nós não tínhamos esses professores dessas áreas. E vendo aquilo, eu fiquei revoltado. Fiquei, nossa, como assim nós não temos professores para as disciplinas que estão aqui na nossa grade, que a gente tem que cursar? E dito isso, uma vez, eu não me lembro onde, mas eu li, gente, eu não sei onde foi, mas eu li na Constituição, no artigo 6º, direito à educação. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Poxa, tem... uma lei falando, né? Uma Constituição, na época eu nem sabia da força que a Constituição tem, né? Até porque não era da área. Dizendo que a gente tem direito a uma educação pública e de qualidade. E isso aqui não está acontecendo. Então, naquela situação, eu me juntei com alguns colegas, eu era realmente o líder do movimento, digamos assim, e nós começamos a protestar. Nós procuramos primeiro a diretoria do colégio, depois nós começamos a crescer o movimento e nós, de fato, fizemos uma paralisação no colégio de mais de uma semana, em que a gente não aceitava ter nenhuma aula se nós não tivéssemos algum retorno do que ia acontecer. Porque eram disciplinas que eram importantes, vestibular e todas essas questões, né? Química, física. E eu me lembro muito desse momento quando me perguntam por que direito, sabe? E eu me lembro, tem fotos, inclusive, muito engraçadas até hoje em dia, né? Que sou eu organizando ali o movimento e falando para as pessoas, explicando, não, esse é o nosso direito. A gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar para lá. É o que a gente tem garantido pela lei. E a gente vai lutar por isso. E, em resumo da história, a gente acabou tendo uma reunião com um representante do governo do estado na época. A situação foi solucionada, mais ou menos, enfim, né? Mas isso me lembra muito. E quando eu entrei efetivamente, né, para o curso de Direito, em 2019... eu segui esse caminho de ser essa pessoa que faz esse tipo de movimento. Então, eu acho que o que me trouxe para o direito foi muito isso, sabe? Lutar por esses espaços. Na época eu não dava esse nome, né? Mas hoje já sim, eu considero o direito um instrumento de transformação social, um instrumento de emancipação. E eu segui assim na minha graduação até agora, né? Estou no 9º semestre. Então, eu acho que é muito nesse caminho. Que bonito. Muito obrigado. Essa profissão está escrita também, além da educação, na Constituição, né? O advogado está na Constituição e a palavra que a Constituição usa é pesada. Ele é indispensável para o funcionamento da justiça. As senhoras têm carreiras já bastante sólidas e, apesar de muito jovens, extensas. Como é que anda isso, honestamente? Essa profissão é mesmo isto? É indispensável? Tem sido tratada com essa dignidade ou tem ressalva, né? Porque não é raro a gente ouvir entreveros entre juízes e advogados achando que juízes não sei o quê e vice-versa e tal. A profissão tem merecido esse respeito que a Constituição dá? O merecimento sempre existe, sempre vai existir. O advogado é a única mola, é o único lugar em que você vai chorar, é quem você vai procurar quando alguma coisa der errado. Inexoravelmente, inclusive os juízes. Precisam dos advogados para se defender. Então, esse tratamento não tem sido dado ao advogado dessa forma, em inúmeras situações. É muito comum você ter o repúdio dos direitos básicos que um advogado tem na
no exercício do seu trabalho. E não só da magistratura, obviamente, óbvio que não, e não generalizando isso de uma forma completa, porque a gente tem juízes do trabalho magníficos que tratam de forma muito cortês, que despacham, que fazem absolutamente tudo. Mas eu não sei se em detrimento dessa popularização do direito, dessa quantidade de advogados, se tem tratado com muito menos prestígio o advogado. A recusa, muitas vezes, em receber um advogado, em ouvir um advogado para falar sobre o que tenha ali numa determinada petição, é uma coisa muito comum. E eu tenho percebido, não milito nessa área, mas eu tenho muitos mentorados que militam com pessoa física, e que essa coisa massificada de indeferimento de petições, dizendo que são massificações de processos, que nada mais são do que o exercício normal da nossa profissão. Nós pegamos processos repetitivos, nós pegamos processos... Ainda mais no mundo do trabalho. Ainda mais no mundo do trabalho, até no mundo do consumidor, acho que é pior ainda. É pior ainda. É claro que você vai pegar uma petição contra uma determinada operadora e que ela vai se repetir igualmente, porque essas situações se repetem. Não é um demérito do advogado, então tem muita mácula, tem muita coisa. Eu acho que tem que haver uma evolução da sociedade como um todo para voltar a ter aquele respeito mútuo que se tinha. Também não vejo o respeito do advogado ao judiciário como tinha antes. A indumentária que a gente não pode deixar. Eu sou blogueira, eu tenho 3 milhões de seguidores, eu sou tiktoker, mas você não vai me ver entrar de cropped dentro de uma vara do trabalho. Então, eu acho que esse respeito, essa nossa magia que tínhamos, precisa ser restaurada. É a sua leitura? Na verdade, a opção constitucional, né, da inclusão, ou a menção da advocacia como indispensável à administração da justiça, ela vem, na minha opinião, né, como a escolha do legislador de colocar muito claro qual é o tripé do sistema de justiça, e a advocacia está nesse tripé. Magistratura, Ministério Público e advocacia, cada um é essencial, né? Cada um no seu espaço e no seu papel dentro do sistema de justiça. Então, a advocacia cabe defender aqueles que tiveram direito ameaçado de lesão ou efetivamente lesionado. Então, é a voz. Eu costumo dizer que o advogado é aquele muro que se levanta diante daquele que tem um direito ameaçado, né? Então, seja você advogado, o muro que se coloca na defesa do seu cliente. É assim que eu me enxergo, pelo menos, né? Um paredão para salvaguardar os direitos do meu cliente. E a Janaína falou uma coisa fantástica. Eu acho que se você abraça a profissão... Eu não sou uma pessoa apegada aos formalismos e... Em regra, nos espaços que eu ocupo, eu sou extremamente informal. Mas, se a gente elege uma carreira, né, que está dentro do sistema de justiça, e a gente sabe que é um ambiente mais formal, por exemplo, uma audiência é um ato solene. Sim. Eu não vou me apresentar numa audiência de cropped ou camiseta. Eu vou me adequar às formalidades que são inerentes ao processo. Você não quer adotar uma vestimenta formal, então adota uma profissão menos formal, né? E olha que eu não sou das formalidades, realmente. Também não. Por exemplo, sexta-feira, eu não costumo atender cliente no escritório nas sextas-feiras. Aí eu fico brincando dizendo que é o dia oficial da calça jeans, né? Então é o dia que eu me permito ir mais descontraída, mas não é assim que eu vou me apresentar no sistema de justiça de uma maneira geral. A linguagem também, né? É um dado formal para o processo, né? A maneira com que a gente fala com o cliente, a gente tem uma posição privilegiada. A gente fala com o cliente entregando um conteúdo que é privilegiado. Só que o cliente não tem aquele conhecimento. Então, a gente não pode falar do mesmo jeito que a gente fala com o cliente no judiciário. Mas não é para se dizer que no judiciário a gente vai entregar o mesmo tipo de linguagem coloquial que a gente entregaria a um cliente. Perfeito. Eu fico muito preocupada com essa questão da linguagem. Porque eu acredito que a palavra escrita, falada, é a nossa ferramenta de trabalho. Então, a gente precisa
usar bem o vernáculo. E usar bem a língua portuguesa não diz que eu preciso ser formal, pelo amor de Deus, né? Os datas máximas vênias e etc., né? Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que a gente precisa empregar o português bem falado. E, inclusive, técnica, porque a gente passa 5 anos dentro de uma universidade estudando sempre eternamente, porque a gente precisa entender a técnica e a gente vai utilizar palavras que são próprias do direito enquanto ciência. Então, haverão momentos em que a gente vai falar o juridiquês, né? E é necessário, porque também você vai no médico e diz que o seu joelho está doendo, o seu médico, quando for lhe explicar qual é o seu diagnóstico, ele não vai virar para dizer para você, aquela bolinha do seu joelho está doendo, né, amigo? Então, ele vai dar um nome técnico, a gente também precisa, né? Só precisa fazer o cliente entender, né? O cliente entender, e a gente precisa... O que eu entendo dessa linguagem que a gente utiliza, Janaína, a gente não precisa falar difícil para falar correto. Exatamente. Foi ao ponto. Inclusive, é uma preocupação também da própria Justiça do Trabalho, né, e da Justiça no geral atualmente. Usar uma linguagem simples. Menos complicada, que o jurisdicionado, a pessoa, ela possa ter um acesso e ela possa... Aí eu concordo, né, com o português que use da clareza, da objetividade, fazer chegar a ela o que de fato precisa ser feito, né? Porque se o destinatário final do trabalho dos advogados, dos juízes, dos promotores, dos estagiários, dos serventuários fazer uma prestação jurisdicional, a gente tem que ficar atento a isso, né, da linguagem, fazer com que essa pessoa tenha ela consiga chegar a ela da forma que ela compreenda o que aconteceu no processo. Partindo de cima, o STF tem um programa falando justamente sobre isso, eu fui homenageada nesse programa junto com outros influencers do direito que falam do direito de forma descomplicada. Então, se eles estão preocupados fazendo isso, a gente tem que começar a pensar em como as nossas petições vão chegar lá e serão apreciadas. Exatamente. Porque aquelas petições, muitas vezes, advogados que estão nos assistindo, de 100 laudas, isso não vai para ninguém. Então, a gente está na era das redes sociais e a comunicação é feita com caracteres limitados. O Twitter tem 140. Como é que você se diverte no cinema com 1h10 de filme? O Twitter tem 140 caracteres. Um almoço dura 1 hora e você faz uma petição de 100 laudas, o juiz vai demorar 3 dias para ler. Outro dia eu cheguei num balcão, aí o colega fiz uma petição. Tinha 300 páginas. Nossa, meu Deus do céu. Um livro. Quem vai parar para ler essas 300 páginas? Quando na verdade, a minha escola foi a seguinte... Você tem que ser clara e objetiva. Minha escola... Então, por exemplo, o meu mentor, que é Eurípides, que foi meu chefe por muitos anos, aí ele dizia assim, se for embargo de declaração, tiver mais de 3 páginas, nem traga que eu não vou corrigir. Então, ele já dizia assim... Excelente escola. Se precisar de 3 páginas, não justifica. Não justifica. Então, assim, todos nós estamos trabalhando. Ninguém está brincando com o direito de ninguém. Então, assim, eu não estou ali para... ficar copiando e colando. Eu estou ali para dizer o que é necessário. Para aquele caso, naquele momento. Para aquele caso, naquele momento, exatamente. Isso é que torna o advogado indispensável. E atender as pessoas pessoalmente, agora eu não sou advogado, evidentemente, todos sabem, mas estou falando do outro lado, é de grande proveito, porque às vezes, até por esses vícios todos, a petição não traz o assunto. Aí eu leio a petição e digo que não tem nada para despachar aqui, é inútil e tal. Aí a pessoa fica indignada, aí eu chamo, diz, o que é que isso aqui é? Ele me conta, o que é? Porque não escreveu logo, né? Isso aí. Então, há um distanciamento que a preocupação com uma linguagem que não é a técnica, a linguagem técnica é necessária. A petição inicial não chama outra coisa, chama petição inicial. Exatamente. O problema é quando a gente faz da linguagem técnica uma coisa incompreensível para nos vender, né? Então, se só eu entendo o que eu falo, eu fico mais precioso para a sociedade. Aí eu chamo petição inicial de preâmbulo, âmago, peça fundamental. Aí começa a ficar ruim. Então, se a gente tira essa linguagem, a comunicação fica direta, né? E aí eu consigo entender qual é a postulação. Tem uma questão sensível aí, né? Porque acho que em todas as áreas, mas a minha em particular, que cível é tudo que não são as outras áreas, é meio que a clínica geral do direito, né? Então, às vezes é difícil você colocar sentimento e angústia
em palavras numa peça que você precisa ser técnica, né? Então, acho que esse diálogo com o magistrado e apresentar realmente a sensibilidade da situação de alguém que está aguardando um medicamento para fazer um tratamento de alto custo, que a União se recusa. Então, assim, é dizer, olha, ela vai morrer, ela não tem condição, né? E às vezes a gente coloca isso na petição, mas não é o sentimento, não é a paixão. Eu acho que acaba sendo um círculo vicioso, porque eles estão acostumados a não ler, porque as petições estão extremamente complexas e robustas, e aí fica generalizado e aí a coisa não flui. Isso. Não, mas aí eu preciso fazer uma ressalva. Minha sogra era advogada e ela dizia, a pior coisa da vida da advogada é quando o juiz lê o que ela escreve. Aí, em homenagem a ela, eu leio tudo que me chega. Estou confessando, às vezes eu leio e não está escrito nada mesmo. Escrito nada. Porque vem uma petição formal que colou de algum lugar e às vezes de um banco de petições às vezes aquilo é importante e aí chama uma pessoa para ouvir pessoalmente, é uma coisa simples que podia ter sido dita em 2 linhas, tem lá 3 laudas escritas com outra febre a citação de jurisprudência. A jurisprudência é muito importante, especialmente no sistema de precedentes vinculantes. Agora, não tem nenhum sentido para alguma coisa que está estabilizada, eu juntar 60 páginas de cópia de ementa do projeto. Escolha uma, né? E junte uma jurisprudência boa. Tá ótimo. É o que eu ensino lá no escritório, junte uma. Se for diferente a hipótese, né? Se for algo que você precisa mostrar, para o juiz, que o tribunal começou a decidir daquela forma, mudou de entendimento. Agora, hora extra, aí o fulano 3 páginas e só faz isso hoje porque copia e cola e porque o PJE não cobra por lauda, né? Porque se cobrasse por lauda, antigamente, que a gente os embargos iriam ter 2 páginas. Se cobrasse igual a telegrama, lembra? Exatamente, por letra, né? Eu não vi, mas eu ouvi dizer que se pagava por... Aliás, o Código Eu uso Civil... Telegrama até hoje. Agora, eu acho que essa questão do copia e cola, a gente entra num outro viés, né, de debate, porque a advocacia de massa me preocupa exatamente por conta disso, né? Acaba formando profissionais que não estão preparados para lidar com a peculiaridade do caso concreto. Porque por mais que seja parecido, nenhum caso é igual ao outro. Então, assim, o copia e cola, o juiz também que está do outro lado vai dizer, isso aqui é a mesma coisa, né? Então não vai. Mas ao advogado, que é quem está ali lidando com o cliente, é que cabe identificar o que é peculiar e colocar... Distinguir, né? Fazer a distinção. Fazer a distinção. Então, assim, me preocupa muito esse perfil de advocacia de massa. Hoje, meu escritório não é advocacia de massa. A gente tem a advocacia que chama hoje em dia de boutique, né? Que é aquela advocacia que você olha o cliente. O caso do cliente é o caso do cliente, né? E a advocacia de massa dificulta um pouco isso. Você tem a percepção de que essa essência que o Fabrício trouxe, que se perdeu isso no advogado pela massificação dos processos, que o advogado não está mais acostumado a brigar, não está mais acostumado, ele está acostumado a copiar e colar. Tem muito advogado, tem uma safra de advogado muito grande, que se você largar ele solto, raciocinando um processo sozinho, não sai. Não sai. Não sai. Não sai. E é só aquele fluxo. Não consegue traçar uma estratégia, não consegue analisar documentos, fazer uma reunião com o cliente para a colheita dos fatos, para traçar uma tese objetiva. Não se tem mais tese. E isso você vai deixando de lado a essência do advogado, vai inchando o judiciário e empobrece a sociedade como um todo. Com certeza. Eu, na verdade, diferente de vocês, eu nunca tive o perfil da briga. Eu sempre fui mais analítica, né? Então... Mas eu só briga que eu posso ganhar. Não, eu brigo todas as brigas que valem a pena, né? Mas, assim, eu sempre fui muito analítica, de pegar o detalhe, de observar o movimento, de, né, ver como é que está relacionando e depois traçar uma estratégia. Eu sou meio... Advogada raiz. Eu não sou... Eu fui criada... Minha mãe sempre me passou muitos valores do meu avô, e meu avô dizia, inteligente é aquele que olha e fala menos. Então, eu fui mais ou menos dessa. E quando eu falo, eu tenho que falar mesmo. Não é que eu não seja boa de briga, não. Às vezes até eu nem acho que eu estou brigando, mas dizem que eu estou brigando. Mas... pois é. Mas eu sou mais da análise, né? E acho que esse volume, essa massificação da advocacia está criando profissionais que são os estagiários que estão lá
incapazes de pensar estrategicamente no processo. É o que eu digo, o processo, você não faz o copia e cola, você tem que pensar lá na frente, você tem que fazer a estratégia do processo, você tem que pensar o que você quer com o processo, aonde você quer chegar. E a partir daí você estabelecer. Mas realmente, hoje, a advocacia precisa se preocupar com a formação desse profissional e tem que ter uma perspectiva crítica. Sim. Uma formação crítica para entender o processo e onde ele quer chegar com o processo. Ouvindo o Fabrício as duas falarem, você se sente estimulado? Aquele fogo que trouxe você até a escola se revela na experiência delas? De certa forma, sim, né? É também complicado responder, porque ainda estou nesse processo, né, de formação. Mas sim, eu vejo muito ainda em mim essa vontade, essa paixão pelo direito, digamos assim. Porque é algo muito engraçado também, porque você chega querendo abraçar o mundo, né? Você chega, não, porque eu vou ser ministro do STF quando eu me formar, entendeu? E é isso, você chega com tudo isso e de certa forma, querendo ou não, você tem um primeiro baque na faculdade de Direito, né? Que é aquele, olha, as coisas não são bem assim, né? Tipo assim, olha, isso aí de, tô aqui por justiça, pode ser que não seja tão assim. Mas eu acho muito engraçado que durante a minha trajetória eu vivi isso, esses dois momentos, né? Eu cheguei querendo abraçar o mundo. Depois de um tempo eu passei por essa fase de segura que não é assim. E agora eu me sinto retomado. Eu ainda acredito no direito como essa ferramenta. E eu vejo muito essa possibilidade ainda de você fazer essa transformação, de você ainda ir em busca desse profissional que você se propôs ser desde lá do começo. Você falaria para o Fabrício do ensino médio de Cafarnaum para ele fazer direito? Com certeza. Com a sua experiência de hoje? Com certeza absoluta. Não, eu acho se arrependeu de jeito nenhum mesmo. Não me arrependi. E sabe o que é engraçado? Eu fiz o vestibular, né? Assim que saí do ensino médio, eu não fui aprovado no primeiro ano que eu tentei, né? Eu estudo na Universidade do Estado da Bahia e eram 10 vagas e eu fiquei na posição de 11º. E nisso não teve segunda chamada, então eu não fui convocado. Então eu fiquei muito triste e eu fui fazer engenharia civil. Eu fiz um semestre de engenharia civil, mesmo tendo certeza que queria direito. E, claro, né, como já dá para perceber no resultado hoje, assim, foi tenebroso. Eu cheguei lá e foi aquilo que a doutora disse, né? Você tem que ter a paixão, tem que ter o amor pela carreira que você vai escolher. E eu não me sentia motivado para ir nas aulas, não gostava e tudo mais. E aí refiz o vestibular, né? O Enem, nesse caso, e fui aprovado. E aí foi totalmente diferente. Quando eu chegava na sala de aula, quando começava aqueles debates, começava a falar da Constituição, Código Penal, como se começava a falar de como o direito foi construído, aquilo era naquele momento que eu percebi, realmente, fiz a escolha certa no final das contas. Que beleza. Se a gente puder, uma profissão muito ampla, com diversas, claro, nuances, perspectivas, possibilidades, mas se a gente tivesse que resumir numa palavra, o que é a advocacia? Podem ser duas? Pode. Paixão e coragem. Isto é advocacia. Quando o juiz diz uma, a pessoa diz pode ser duas. Diga quantas a senhora quiser. Quantas você quiser, Janaína. Para mim, proteção. Pronto, uma palavra. E o seu ideal? Democracia. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Comemoramos, acho que com muita ênfase, o Dia do Advogado, o Dia do Profissional de Direito. E este foi o Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional da Bahia. Até o próximo episódio.